Boa noite a todos. É mais uma vez um privilégio, um prazer estar aqui em nome da deusa de um desempregado apresentando o Blue Mariro. Antes, umas breves palavras. Em um momento em que as pessoas sem religião se confundem com pessoas sem esperança em um futuro possível, no momento em que o aceleracionismo e estoicismo como estética são um novo evangelho em meio a uma crise teológica e filosófica sem precedentes, é que a deusa de um desempregado nasceu, existe e resiste. Como a crise ela é eterna, a internet como conhecemos morreu, sempre é complexo lidar com a qualidade em meio a métodos muito sacanas de engajamento. Então, o nosso modo de viver é diferente por razões várias. Quem segue os nossos perfis pessoais já deve ter notado isso, mas nós criamos, gostamos de criar, vamos continuar criando e continuamos acreditando na coletividade como um caminho para a crise. E esse é o nosso posicionamento. Nessa noite, trazemos aqui a apresentação de Inoquente, Gênesis de um Corpo Dissidente, por doutorando Blue Mariro. Tá sem áudio, tá sem áudio. Boa noite, pessoal, e a todas as pessoas que vão assistir a minha fala. Falar sobre esse artigo que eu escrevi e sobre essa pessoa é muito importante para mim. É um dos meus trabalhos mais relevantes que eu considero desde que eu comecei o meu processo como pesquisador independente. As ilustrações que vocês vão observar ao longo dessa fala, né, nos slides, são a maneira que eu imaginei Inoquente ao longo do ano que eu passei pesquisando ele. Foi mais de um ano de pesquisa para realizar esse artigo. Então, ao longo daquele ano, eu imaginava ele nessa constituição. Então, nós vamos conhecê-lo, digamos assim, a partir da minha ótica, do meu viés. Então, eu coloco esse nome, né? A Gênesis, a origem desse corpo, que era dissidente, um corpo soviético dissidente, do que hoje seria nomeado como um transhomem, transmasculino, ou uma pessoa trans. Próximo, por favor. A pergunta-chave dessa minha fala é a seguinte: há relatos documentados de transmasculinidades na União Soviética, na antiga União Soviética. E essa minha pergunta, ela surgiu muito pacificamente. Eu estava com um grupo de amigos transmasc e a gente estava falando sobre vários temas e um deles foi como era a dissidência na União Soviética. Será que haviam pessoas transexuais? E nisso eu fiquei bastante tocado com aquela dúvida, assim. Me inquietou realmente. E eu fui pesquisar. Só que quando eu fui pesquisar, eu me deparei com algo muito desafiador na pesquisa. Porque o primeiro desafio era o idioma. Só tinha uma reportagem em português sobre o tema, que era uma reportagem traduzida do inglês, que tinha sido traduzida do russo. E, ao mesmo tempo, o tema em si, a pessoa em si, a pesquisa sobre, eu tive que, para comprovar, né, de fato, a veracidade da existência dessa pessoa de Inoquente, eu tive que pesquisar artigos até em letão, russo, romeno. O idioma mais fácil foi o inglês. Logo,
foi uma imersão em várias páginas, em vários documentos, para poder, assim, confirmar que Inoquente de fato existia, que não era apenas uma propaganda, e ao mesmo tempo observar como foi falado, né, sobre ele. E como esse tema ele é sistemático, o tema de silenciamento ele é sistemático, então acaba que as pessoas elas não ficam sabendo sobre o assunto e acabam repetindo aquele senso comum que é o senso comum de que só existem pessoas transmasque de 2010 para cá. Quando, na verdade, quando vamos olhar para a história, quando vamos olhar para a dissidência, percebemos que não. Estamos aqui há muito tempo, mesmo que com outras nomenclaturas. Próximo. E qual é a motivação, né, para falar sobre isso? Primeiramente, a motivação de falar sobre o tema é sobre essa invisibilidade que as pessoas transmasculinas elas sofrem. Isso é muito complexo, porque geralmente quando pessoas transmasculinas históricas, elas são descritas, os historiadores colocam elas como pessoas assinaladas e decretadas e nomeadas como mulheres. Então, na maioria dos casos, nas redações dos historiadores está escrito: fulana, que fingiu ser homem por 80 anos, morreu e descobriram que era mulher. Mas aí, a assinalização desse corpo como mulher não é a autodeterminação de gênero como hoje. A assinalização desse corpo como mulher é única e exclusivamente por ser uma pessoa que tem vagina. Então, após a morte, quando aquele corpo ali ele não pode mais se defender, ele é vilipendiado por esse cissexismo. Então, aquele médico, aquele legista, vai olhar aquele corpo e vai falar: não interessa a autoafirmação de gênero dessa pessoa. Não interessa se ela passou 80 anos, essa pessoa passou 80 anos falando que era um homem, ou se tratando no masculino, ou vivenciando historicamente papéis que fossem atribuídos àquele gênero naquele período histórico. Não importa, porque esse corpo aqui tem uma vagina, então ele vai ser uma mulher. E a gente vai ter exemplo de faraó no Egito, a gente vai ter exemplo de santo na Igreja Católica, a gente vai ter exemplo de pessoas transmasculinas no Brasil. Então, é, é uma invisibilização gravíssima e que acaba afetando a dignidade dessas pessoas e dificultando esse resgate histórico, porque é delicado não cometer o anacronismo. Há uma necessidade para isso. E é nesse processo que a gente vai recuperando essas memórias que são silenciadas, que são de indivíduos que se autoafirmam, autodeterminam como pessoas que não, que rejeitam, né, que subvertem e que rejeitam a mulheridade, subvertem a masculinidade, mas mesmo assim acabam sendo assinalados única e exclusivamente por causa do seu genital. Então é sempre aquela questão, aquele posicionamento genitalista.
próprio do cissexismo, da normatividade. Próximo. E como foi feita essa pesquisa, né? A minha pesquisa, ela foi documental. Então, eu analisei documentos em russo, em letão. Chegou ao ponto de eu analisar até o obituário do médico. Saiu o obituário dele, em letão, falando que ele tinha falecido. E eu fui olhar aquele obituário para ter certeza que não era uma matéria falsificada. Para ter certeza que esse médico existia tal qual ele falava, que Inoquente existia também. E por que isso? Por que essa certeza? Por que saber se o Victor ele existia? Porque o Victor é um médico letão que viveu na antiga União Soviética e ele foi o único que falou sobre o tema durante a década de 90. Então, nós não sabemos sobre Inoquente a partir de Inoquente. Nós sabemos através desse médico. Então, eu fui lá pesquisar, observar, analisar os documentos para que assim eu conseguisse desenvolver esse artigo. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma interface com a teologia queer, porque em várias passagens da relação desse médico com o Inoquente, com esse paciente dele, há essa teorização dos limites de Deus. Próximo. E qual é a diferença, né, do silêncio para o silenciamento? O silêncio, você tem direito. Então, você tem direito de permanecer calado. Você tem direito de não se incriminar. Você tem direito de manter esse silêncio. Mas o silenciamento, aí não. Porque o silenciamento é esse processo opressor. Então, o direito ao silêncio está garantido na Constituição. Ele é seu. Você pode vivenciar a sua transexualidade sem nunca comentar para ninguém. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém pode te obrigar a falar sobre a sua transexualidade. Obrigar a expor, a argumentar, mesmo que aconteça, né? Porque o corpo transexual, para a cisgeneridade, não é um corpo público. Então, a cisgeneridade sempre está assediando corpos transexuais. Mas o silenciamento é uma estratégia de opressão. E esse processo vai sendo visível na trajetória, né, de Inoquente. O quanto a opressão sistemática fez com que esse homem se silenciasse, esse homem soviético se silenciasse. Próximo. E quem foi Inoquente, né? O Inoquente, ele era muito jovem quando ele decidiu adentrar a sala do médico, do Victor, e falar sobre as suas questões. O Inoquente, ele era um engenheiro soviético, ele trabalhava como engenheiro, ele inicia esse processo de transição no final dos anos 60 para os anos 70, e ele é considerado a primeira cirurgia de redesignação da União Soviética, mas de transmasculinidade, ela é a primeira do mundo. Porém, devido a proibições, só foi relatado nos anos 90. Mas, historicamente, ela é considerada a primeira cirurgia de redesignação sexual do mundo. Então, masculina, tá? Masculina.
E nesse processo, a gente tem aqui esse indivíduo que adentra publicamente um consultório médico e exige que a sua identidade de gênero venha à tona, seja exposta, seja revelada. Próximo. Mas a gente tem uma questão que ela é gravíssima quando a gente está falando de identidades, quando a gente está falando de humanizar esse corpo transexual. Porque toda essa narrativa, o primeiro contato que eu tive sobre o tema, a reportagem que foi traduzida do russo para o inglês, do inglês para o português, o artigo científico em inglês que falava sobre também, todos eram a partir do viés do médico. E é por isso que esse meu artigo, ele é inédito. Porque a gente está falando de uma pessoa transexual, transmasque, que escreve um artigo sobre outra pessoa transmasque, visibilizando essa pessoa, visibilizando esse corpo, com um olhar e uma atenção que é própria desse local de fala. E esse local de fala é de onde eu estou falando, de onde eu estou partindo. Não é que outras pessoas não possam falar, mas é sobre de onde eu estou falando, o local de fala, onde eu estou falando, de onde eu estou vindo. E essa narrativa, ela é registrada, ela é exposta nos anos 90, pós-queda do Muro de Berlim, pelo Victor. E o Victor, ele fala disso com esse olhar da medicina, um olhar no sentido que ele fala, eu fui o primeiro a fazer a cirurgia na década de 70, isso não é novidade. Vocês estão falando aí que estão fazendo faloplastia, mas eu já fiz, e fiz há muito tempo, fiz há décadas atrás. Vocês estão atrasados. O Victor faz isso, e não só faz isso, o Victor ensina. Então, vários médicos de outras partes do mundo vão lá aprender com ele como fazer essa reconstrução para tornar aquele corpo ali, né, com um pênis. Então, o Victor, que vai ensinando vários médicos, inclusive estadunidenses. E é nesse processo que ele vai ficando conhecido e essa história vai sendo exposta, mas sempre nessa perspectiva, nesse olhar medicamentoso, medicalista, não se importando muito com esse indivíduo. Quem foi ele? Não importa para esse grupo. E chega naquela máxima, né, do nada sobre nós sem nós. E o Inoquente fala uma frase, que essa frase foi a que mais me chamou a atenção quando eu li a reportagem em russo, que era: a natureza cometeu um erro e você pode consertá-lo. Ele chega naquele consultório para o médico e fala desesperadamente. Eu já tentei cirurgias, não cirurgias, eu já tentei fazer exames, eu já tentei fazer consultas com outros médicos, eu já tentei fazer terapias de conversão. Então, ele passa por o que hoje é chamado de cura gay. Então, Inoquente tenta fazer essas terapias e ele chega ao ponto que ele fala: olha, eu não aguento mais, eu sou um homem preso nesse corpo e você pode consertar o erro que a natureza fez.
Hoje, na atualidade, esse conceito, esse discurso de nascer no corpo errado já é questionado pelos movimentos trans. Já se andou sobre essa pauta, já se discutiu sobre o tema, já não é algo abordado. Então, não se nasce no corpo errado, né, nesse conceito. Não há esse conceito de corpo errado, corpo certo. Mas, nesse momento, ele usa isso, esse termo, né? Que a natureza ela cometeu um erro e é necessário que isso seja consertado. E quem vai consertar isso é o Victor, a partir do que Inoquente requer a ele. E o Victor, ele durante a entrevista, ele fala da aparência de Inoquente. O quanto Inoquente era bonito, o quanto Inoquente era alto, o quanto Inoquente era tímido, e que ele tinha certas dúvidas se iria fazer ou não a cirurgia, se iria fazer ou não aquele tratamento, se iria atender ou não aquela pessoa. Próximo. E a gente vai entender o contexto soviético. Tinha um controle estatal e que permeava a coletividade. Então, as decisões eram tomadas para não afetar a coletividade. O Inoquente e o Victor receberam a autorização verbal do governo letão para a cirurgia. Foi aprovado. Só que era para ter sigilo sobre o tema. Então, quando o Victor prova que Inoquente necessita daquelas cirurgias, daqueles tratamentos, daquele processo ali, é aprovado. Mas ele é obrigado a manter esse silêncio. Por isso que ele fica mais de 20 anos sem falar sobre o tema e só fala após queda do muro de Berlim, ao mesmo tempo que Inoquente passa todo esse processo sozinho. Próximo. E aqui a gente tem assim, ó, a gente tem um corpo transmasculino, onde ocorreu a faloplastia, e para ocorrer essa faloplastia, os médicos retiram a pele do antebraço ou da coxa para fazer essa reconstrução. Além da remoção ou diminuição das mamas e também o processo de hormonização. E é nesse processo que o Victor, ele pensa, né, que ele estaria brincando de Deus, fazendo todas aquelas alterações em Inoquente. E nesse processo do discurso que o Victor apresenta sobre o que Inoquente dizia para ele, havia uma questão do médico como essa figura criadora, que tensiona essa narrativa religiosa. Porque o Inoquente, ele fala para o Victor, você é o meu Deus, no sentido criacionista da coisa. Se Deus cristão dá o sopro da vida e cria o homem, para Inoquente, quem fez esse processo do sopro da vida e da criação foi o médico, foi o Victor. E o Victor, ele tinha um certo receio dessa ira divina perante ele. E a gente vai observar bem como funciona esse diálogo entre eles, esse diálogo criacionista, esse diálogo da gênesis do corpo de Inoquente, por um aspecto que eu acho que ele é fundamental para isso, é extremamente necessário. A gente está falando
de pessoas que não tinham pares. Então, o Inoquente teve que passar por todo esse processo sozinho, em silêncio, e o Victor teve que fazer isso sozinho, tentando fazer com que aquele corpo fosse o mínimo do que o paciente dele gostaria. E esse processo solitário, individual, lembra muito o início da criação, entre a convivência de Deus e Adão. E o quanto esse homem está só, essa criatura está só. E Deus vai fazendo o quê? Vai tornando, vai criando estruturas ao redor de Adão para felicitá-lo, para deixar Adão confortável. Ao mesmo tempo que o Victor fez isso com o Inoquente. As modificações foram feitas ao longo do tempo para isso. Então, o processo deles é muito semelhante. Esse processo criacionista, esse processo de Gênesis. Próximo, por favor. Volta. Volta. Então, essa transformação corporal, ela é um ato divino, né? E eu ilustro isso aqui de uma maneira que eu imaginaria que ficaria, né? Como seria esse Inoquente hoje. Próximo. A teologia queer ela é uma ferramenta de escuta. A Marcela Althaus-Reid, ela fala que é necessário a quebra dessa hierarquia com esse Deus para ele se tornar queer. Esse Deus, ele sai do altar e ele vai transcender a partir desses corpos, os corpos libertinos, os corpos queer. E a transgeneridade, ela é essa experiência espiritual de morrer, ressuscitar e viver. Então, há uma morte em vida. Inoquente, ele morre para o mundo a partir daquela forma que conheciam, e ele renasce, e ele ressuscita, e é a ressuscitação dos corpos. E essa experiência de Inoquente, ela é através do reconhecimento de si. E ao longo dos anos, Inoquente e Victor trocam cartas. Então, o Victor nunca perdeu contato com o Inoquente. E essas cartas, o Inoquente ele sempre fala sobre o Victor nesse viés espiritualizado. Que o Victor ajudou ele, que o Victor tornou a vida dele possível.
E ele tem esse aspecto de falar com o Victor através dessas cartas, desse contato. Próximo. E nas cartas ele fala de algumas realizações. Então, o Inoquente, ele constitui família, o Inoquente casa, o Inoquente trabalha, o Inoquente começa a ter amigos pós-transição, ele começa a viver a cultura da região. Então, os homens iam no final da tarde para os bares, por exemplo, e o Inoquente, ele, ele ia também. O Inoquente, ele fumava em público, um ato que era considerado masculino. O Inoquente jogava sinuca. Ele cria essa relação. Ele constitui a família dele. Ele vive essa vida por décadas e ele envelhece. Só que a gente tem que entender que tudo isso sem ninguém saber que ele era transexual. Por isso que eu falo do silenciamento, do cissexismo, de como esses corpos eles não podem se revelar, porque quando esses corpos se revelam, eles são diminuídos, eles são questionados. Então, quando perguntavam para ele sobre o corpo dele, ele falava que eram sequelas, marcas de guerra, de combate. Ele não revelava de fato a sua existência. E o Victor, como médico, foi o único que sabia esse segredo. Era aquela relação que ele tinha com ele. Então, de tempos em tempos, ele mandava cartas, de tempos em tempos, ele telefonava. Quando ele precisava de hormônios, quando ele precisava de tratamento, era com o Victor que ele conversava. Próximo. O Inoquente, ele fala uma frase, né, muito forte, que é: pelo resto dos meus dias, eu vou considerar que você é o meu Deus. Pelo resto dos meus dias, eu vou agradecer você que você é o meu Deus. Pelo resto dos meus dias, eu vou te considerar. E o Victor, ele comenta uma coisa que é muito pesada. Ele diz que não queria ter essa relação com o Inoquente, porque ele não acha que essa relação é saudável para o médico e um paciente. Ele fala que ter essa relação com o Inoquente é algo que ele nunca teve com outro paciente e que ele não sabia o que fazer com o Inoquente, porque o Inoquente chegava para ele com dúvidas genuínas de alguém que não foi socializado como homem. Então, o Inoquente tinha dúvida como se comportar, como se portar, como falar, como viver aquela vida, como lidar com essa transição que muda tanta coisa na cabeça da pessoa. Então, o Victor fala que, no final das contas, ele ficou preso ao Inoquente e o Inoquente ficou preso a ele, porque o Inoquente ele não conseguia expor, o Inoquente ele não conseguia confiar em ninguém, o Inoquente não tinha ninguém para desabafar além dele. Então, vira mais uma vez esse processo de criador e criatura. Essa ligação simbiótica entre eles, e que passou dos limites, como o Victor fala, que passou dos limites a relação, que deixou de ser uma relação paciente e médico, e que, ao longo dos anos, foi ficando cada vez mais pessoal. E o Inoquente, vez ou outra, perguntava se ele fazia uma cirurgia ou outra, como ele estava.
Só que chegou a um ponto que o Inoquente parou de responder e parou de mandar mensagem para ele. E é aí que ele diz a frase na reportagem: eu não sei se ele está vivo e eu nem tenho como saber. O médico morreu menos de 2 anos depois dessa reportagem ser publicada pelo portal Medusa. O que significa que a gente não sabe nada até hoje do Inoquente, sem ser a partir do viés do Victor. Então, se o Inoquente morreu, como ele morreu, a família dele, a vida dele, a história dele, nada. Não sabemos nada. E essas narrativas aqui, elas falam que essa morte, né, ela é um portal de transformação. Então, o Inoquente tem várias mortes ao longo da vida, para além dessa morte física. As masculinidades, elas são processos de travessia e um ato de fé em si, no mundo e nessa vida com dignidade. Então, o Inoquente, ele apostou tudo, absolutamente tudo, para poder ser quem ele era, mesmo que ele tivesse que guardar esse segredo em troca disso, que foi o que ele fez. Então, é isso que nós temos, né? Isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, próximo. E eu trago aqui a referência, né, do artigo Você é o Meu Deus, a ausência de memória escrita de um homem transsoviético, que foi publicado pela Revista dos Estudos Transviades em 2022. Então, esse artigo que é importantíssimo para a minha constituição como pesquisador, como pessoa transmasculina, como pessoa transexual, é esse homem que eu quis apresentar para vocês hoje. E eu convido a todas as pessoas a lerem esse artigo com mais detalhes, com as minhas considerações, indagações e questionamentos. E muito obrigado pelo espaço e gratidão. Sensacional, sensacional. Grande trabalho, grande artigo, desenhos maravilhosos também, desenhando toda essa genealogia desse artigo. Perfeito. Muito obrigado, Blue Mariro. Muito obrigado a quem assistiu. A gente retorna em breve, a Deus Desempregado retorna em breve com mais trabalhos. Se você também tiver interesse, pode nos contatar nas redes sociais, pode contatar também o nosso Blue Mariro através do @BlueMariro, o projeto Religiologia, @Religiologia também. Se precisar enviar algum e-mail, alguma dúvida, algum esclarecimento, bluemariro@gmail.com. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos, um bom dia ou boa tarde se você estiver assistindo em outro momento.